Fala, estudante, gente fina, beleza? Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas mensagens no meu perfil do Instagram, Professor Paulo Taveira, onde os estudantes têm me perguntado sobre como eles poderiam manter o foco durante os seus estudos, especialmente quando eles estão estudando aquelas matérias mais chatas, mais difíceis. E aí, você sabe como fazer isso? Meu nome é Paulo Taveira e aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a entender como é que você pode lidar com essa situação para você não perder desempenho enquanto estuda, tá certo? Só que antes de entrar no assunto, eu queria que você desse aquela força tradicional, se inscrevesse aqui no canal, habilitasse o sininho para receber as notificações de novidade, se já não fez isso, e ainda que dividisse, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas para que elas também tivessem acesso a esse conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Lembra lá sobre a pergunta que me fizeram? A primeira coisa que eu tenho que esclarecer é que provavelmente esses estudantes que me fizeram as perguntas, eles não estavam interessados em saber sobre foco nos estudos. O que eles queriam, na verdade, era entender sobre concentração nos estudos. E existe uma diferença significativa entre as duas coisas, e é o que eu vou te explicar agora. Foco é a visão do todo e traz um objetivo bem claro e definido. Poderia dizer para você que é o ponto de convergência de todos os nossos esforços. Quer um exemplo? Neste ano, eu vou dedicar o meu foco 100% em passar no concurso X ou entrar na universidade Y, beleza? Concentração é o ato de dedicar atenção plena a um assunto específico por um tempo determinado. Então, foco é algo maior, é algo grandioso que depende, dentre outras coisas, da concentração para ser alcançado. É como se a concentração fosse uma espécie de matéria-prima que a gente usa para construir e manter o foco daquilo que a gente determinou para gente. Mas aqui nesse vídeo o assunto não vai ser foco. Eu vou tratar do assunto foco num outro vídeo à parte. Nesse vídeo aqui eu vou tratar de responder as perguntas que os estudantes me fizeram lá no Instagram. E agora você já entendeu que o assunto não é foco e sim concentração nos estudos. Um ponto muito importante sobre as perguntas que me foram feitas lá no Instagram e que nem tem muita relação com o assunto concentração nos estudos, diz respeito aos termos que os estudantes usaram para descreverem as matérias. Eles trataram essas matérias como chatas, difíceis e pedras no sapato. É muito importante que a gente reavalie a nossa postura mental e o nosso estado de ânimo diante dos nossos desafios. Toda vez que a gente rotula determinada matéria como chata e difícil, a gente contribui verdadeiramente ao longo do tempo para que ela se torne realmente chata e difícil. A gente constrói uma imagem e reafirma essa imagem negativa sobre a matéria, e isso faz com que a nossa energia para estudar essa matéria cada vez mais diminua. Isso vai tornar as coisas muito mais difíceis. Napoleon Hill e Deepak Chopra, de modos diferentes, já escreveram sobre isso. Eles diziam que o visível se manifesta primeiro no invisível. Então, toda vez que eu reafirmo determinado pensamento, especialmente carregado de alguma emoção, e aí no caso das disciplinas, essa emoção é raiva, irritação, medo, estresse, toda vez que a gente faz isso, pensa carregado como alguma emoção forte, a gente contribui para que esse pensamento ao longo do tempo se torne realidade. Então, ao longo do tempo, essa matéria que no início era simplesmente de brincadeira rotulada como chata e difícil, acaba se tornando realmente chata e difícil. A primeira dica que eu tenho que dar para você aqui agora é que você pare imediatamente de pensar e falar que determinada matéria é chata, difícil ou uma pedra no seu sapato, porque senão, ao longo do tempo, ela vai acabar sendo tudo isso mesmo. E aí você pode comprometer seriamente a sua jornada de estudos. Agora então, entrando no assunto concentração nos estudos, eu queria te lembrar que o ato de estudar, ele envolve basicamente o ato de ler. E a concentração plena é um requisito básico para uma leitura eficiente. Então, se enquanto você estiver estudando, lendo, você não estiver plenamente concentrado, você não vai aprender tudo o que poderia aprender. E você provavelmente vai desperdiçar tempo, energia e dinheiro. O grande inimigo da concentração nos estudos chama-se distração. É imprescindível que você, antes de se sentar para executar os seus pomodoros de produtividade nos estudos, você tenha clareza sobre o que pode te atrapalhar, te distrair enquanto estuda. Então, sabendo, conhecendo todos esses fatores, você vai até lá e bloqueia todos os fatores para que eles realmente não te atrapalhem. As distrações podem ser divididas entre distrações internas
internas e distrações externas. As distrações externas referem-se ao ambiente de estudos, ao ambiente físico onde se estuda. E as distrações internas referem-se à pessoa que está estudando, a você, a mim, a nós que estamos estudando. Sobre as distrações externas que podem tirar a sua concentração na hora de estudar, ou seja, aquelas distrações do seu ambiente de estudos, eu fiz uma listinha aqui de fatores que vou ler para você e provavelmente você vai reconhecer vários deles, ok? Notificações de celular e computador chegando incessantemente, telefone que não para de tocar, pessoas te interrompendo muitas vezes por nada, simplesmente para conversar coisas que não precisam ser conversadas naquele momento, animais se manifestando a todo momento dentro do seu ambiente de estudos, cachorro latindo, gato miando, ruídos por toda a casa, aqueles ruídos associados a eletrodoméstico funcionando, televisão ligada, rádio ligado, trânsito na rua, veículos transitando, horário de pico, se você mora numa rua onde tem muito trânsito, de ônibus especialmente, é um problema adicional. Crianças presentes pela casa que vão eventualmente chorar, gritar, fazer bagunça. Presença de insetos no seu ambiente, mosquito, mosca. Roupas desconfortáveis, você se veste com roupa que não te deixa confortável enquanto está estudando. Altura da cadeira, encosto da cadeira, altura da mesa, onde você coloca os seus pés, temperatura ambiente, se está calor, se está frio, se está ventando, mesa de estudos bagunçada. A sua mesa de estudos, se tiver num nível altíssimo de bagunça, vai te distrair, vai tirar a sua atenção para o que precisa realmente ser feito. A ausência de material de estudo pertinho da sua mão. Toda vez que você tem que levantar da sua mesa para buscar um livro que você esqueceu, um caderno que você esqueceu, uma apostila que você esqueceu, é uma distração adicional que você tem que lidar. Então a segunda dica que eu tenho que dar para você é que você atue na raiz do problema. Não permita que essas causas de distração permaneçam no seu ambiente de estudos, tá certo? Agora, se for impossível combater e eliminar essas causas de distração, considere seriamente na possibilidade de você mudar de ambiente de estudos, procurar um outro local que possa ser amigável para a sua jornada de estudos. Pode ser a casa de um parente, de um amigo ou até mesmo a biblioteca da sua escola, do seu cursinho. Enfim, o importante é que você não fique num ambiente que te agrida e que te tire a concentração para estudar. Sobre as distrações internas que se relacionam com a pessoa que está estudando, elas podem ter origem basicamente em dois locais. O primeiro é no corpo da pessoa que está estudando e o segundo é na mente da pessoa que está estudando. Quando a gente fala de corpo como fonte das distrações, a gente está dizendo basicamente sobre necessidades fisiológicas. É importante que você dê atenção a essas necessidades. Então, a terceira dica que eu tenho que dar para você é que você observe as suas necessidades, as necessidades do seu corpo e atenda a essas necessidades. O que significa isso? Se você está com fome, antes de começar a estudar, procure comer algo leve para que você não fique com fome enquanto estuda. A fome vai tirar a sua atenção, vai te distrair enquanto estuda. Se você está cansado, está com sono, procure descansar um pouco antes de começar a estudar. Se você está sentindo alguma dor, procure tomar um remédio ou um médico para resolver o seu problema antes de estudar, tá certo? Então, quando a origem está no corpo, é importante você dar atenção imediata para isso e resolver. A segunda fonte das distrações internas reside na mente da pessoa que está estudando. É impressionante o falatório mental que acomete a maioria de nós estudantes. É só a gente sentar para estudar alguma coisa que os nossos pensamentos começam a ficar gritando para a gente. Chega a todo momento para a gente pensamentos de preocupação, de medo, de dor, de coisas boas também, sobre o final de semana que vem, sobre aquela viagem, sobre aquela emoção legal que você sentiu, ou seja, pensamentos que não são bem-vindos ali no momento dos estudos. Então é muito importante que você tenha uma ferramenta para lidar com isso, e essa é a quarta dica que eu tenho para te passar. Enquanto você estiver estudando, mantenha perto de você um caderninho ou um bloquinho de anotações específico para você registrar esses pensamentos, essas ideias que chegam à sua mente no momento em que você está estudando, mas que não devem ser resolvidas ali naquele momento. Então você vai fazer os seus pomodoros de estudo e depois, quando terminar o seu tempo de estudo programado, aí sim, aí você vai pegar o bloquinho, vai ler o que chegou na sua mente, o que você pode resolver. Quando você anota essas preocupações no bloquinho,
você tira a preocupação da sua mente e libera a sua mente para fazer o que precisa ser feito naquele momento, que é se concentrar no ato de ler e de estudar. Muito bem, antes de terminar esse vídeo, eu queria deixar com você mais 3 dicas para te ajudar a aumentar o seu nível de concentração durante os seus estudos, durante as suas jornadas de estudo. A 5ª dica que eu queria passar para você é que você procure declarar publicamente que aquele momento que você está estudando é prioridade para você. Se possível, até faça isso em voz alta. Melhor ainda, se puder, grite para todo mundo ouvir que aquele momento de estudos é prioritário no seu objetivo, dentro do seu foco lá de longo prazo. Isso vai criar um reforço subconsciente do que deve ser priorizado e do que é realmente importante para você naquele momento. Então, priorize e verbalize essa prioridade para que o seu estudo seja realmente efetivo. 6ª dica para eu te passar para você aumentar a sua concentração durante os estudos. Eu tenho sempre falado sobre Pomodoro e eu queria reforçar aqui nessa 6ª dica que você realmente utilize os Pomodoros para organizar a sua agenda de tempo nos estudos. A técnica Pomodoro vai permitir que você alterne momentos de intensa concentração e intensa dedicação com momentos menores de alternância de descanso. Isso vai permitir que a sua mente fique sempre descansada para uma nova jornada de estudos. Então isso aumenta a eficiência do que você vai aprender, porque a sua atenção consegue ser preservada por mais tempo. Aqui no canal eu já gravei alguns vídeos explicando como fazer os pomodoros da forma certa. Dá uma olhadinha lá, você vai entender, se você ainda não sabe, como fazer do jeito correto. E a 7ª e última dica refere-se a um estado de mentalização. Antes de iniciar os seus pomodoros, procure fechar os olhos e imaginar uma situação que te deixou muito feliz, muito alegre, uma emoção muito boa, muito positiva. Isso vai reforçar positivamente o seu estado de ânimo para enfrentar aquele pomodoro de estudo e leitura. Faz com que você aumente a sua disposição e a sua atenção durante a sua leitura. Também, por outro lado, vai reforçar a recompensa de que aquele momento onde você está dedicando tempo, energia e atenção vai valer a pena. Então, antes de iniciar um Pomodoro, feche os olhos e procure associar àquele momento uma energia positiva bem legal que você já teve, para que você consiga melhorar o seu estado de ânimo para estudar com mais atenção e concentração. Então, para terminar esse vídeo, eu gostaria apenas de reforçar que para se ter um alto nível de concentração nos estudos, que é a pergunta original que me foi feita lá no Instagram, é muito importante que você procure um local ideal para estudar. E esse local ideal para estudar, esse ambiente ideal para você estudar, é aquele ambiente no qual a sua mente possa ficar silenciosa e o seu corpo não fique reclamando de desconforto físico. Anotou? Um forte abraço para você e a gente se vê aí num próximo vídeo aqui no canal, no Instagram ou em qualquer outro canal de comunicação. Abraço!